Hoje eu vou responder para você a dúvida que eu mais recebo, que é reserva de emergência. Se você quer um passo a passo completo sobre reserva de emergência, o que ela é, como é formado e quais são as melhores opções para você investir a sua reserva de emergência, seja a própria poupança ou um Nubank, PicPay, Tesouro Direto ou um CDB de liquidez diária, se você ainda tem essas dúvidas, você precisa conferir esse vídeo até o final. Se você não me conhece, eu sou o Marcel aqui do Comece a Investir e hoje eu vou passar para você o que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Mas se você está aqui buscando um novo conhecimento e aprender um conteúdo que vai melhorar muito a sua vida, não se esqueça, ó, já se inscreve no canal, já ative a notificação para sempre que tiver vídeo novo você for avisado e você não perder nenhum conteúdo aqui, porque esse conteúdo aqui é o que vai mudar o seu futuro financeiro. No vídeo de hoje vamos falar sobre a famosa, a essencial reserva de emergência, que todo mundo fala que é o primeiro passo para você começar a investir, e hoje você vai entender o que é a reserva e como que a gente monta. E o primeiro passo que você precisa saber é o que é a reserva de emergência. Como o nome já diz, reserva de emergência. Nada mais é do que uma reserva financeira, um valor que você vai deixar guardado para uma eventual emergência. Simples assim, não tem segredo. O que realmente é falado é o que vai ser na prática. Você pode formar uma reserva em vários lugares. Desde a gaveta do seu quarto, embaixo do colchão, qualquer lugar você pode guardar um dinheiro e deixar ele lá como uma reserva. Mas como o nosso objetivo é uma formação de uma reserva de emergência, para que pelo menos um pouquinho de juros ele retorne para nós formamos a reserva de emergência em aplicações financeiras. Por quê? Uma aplicação financeira você vai receber juros por deixar o seu dinheiro guardado em algum lugar. Caso você não tenha esse benefício, daria no mesmo você deixar guardado debaixo do seu colchão. Mas o nosso objetivo não é esse. Porque vai que você deixa no seu colchão, debaixo do colchão, passa muito tempo, você não precisa daquele dinheiro, o dinheiro só vai perder valor. E quando você precisar usar, não vai estar valendo mais nada. Então, como eu já disse, a reserva de emergência vai ser uma reserva financeira que nós vamos utilizar para em caso de alguma emergência. E por que nós precisamos dessa tal da reserva de emergência então? A reserva, ela vai ser utilizada, como eu já disse, em caso de alguma emergência. Só que o que seria essa emergência? A emergência é algo que acontece que você não está esperando, que você não planejou. E aí, quando acontece isso, normalmente você precisa ter acesso a um dinheiro, a algum bem, fazer alguma compra rápido. E é por isso que nós temos que ter a reserva montada para que quando esse momento aconteça, a gente tenha da onde buscar um dinheiro rápido. Esse é o primeiro ponto. O que seria uma emergência, Marcel, para eu entender? Uma emergência pode ser várias coisas. Talvez você perdeu o seu emprego e você não tem mais uma renda mensal do seu salário. É um tipo de emergência. Ah, eu fiquei doente, meu filho ficou doente, eu tenho um parente que ficou doente e eu preciso pagar um tratamento, comprar um remédio mais caro que não cabe no meu orçamento. Tudo isso são formas de emergência. Ah, eu bati o meu carro, sofri um acidente. Formas de emergência. Quando acontece algo que você não está planejando para isso, ou algo que esse custo a mais normalmente não cabe no seu orçamento mensal, você vai poder recorrer a essa reserva de emergência. Então, se agora você já sabe o que é a reserva e por que ter uma reserva, Marcel, como que eu monto essa tal da reserva de emergência? O que eu preciso fazer? E a resposta é simples. Você vai poupar, você vai guardar dinheiro e você vai colocar em uma aplicação financeira para que essa aplicação tenha um rendimento de juros, para que esse juros seja corrigido nesse valor aplicado. Mais uma dúvida que muita gente tem é: qual é o valor que eu preciso ter de reserva de emergência? E a resposta que eu quero te dar aqui é simples. Um valor que eu gosto de trabalhar e eu sempre abordo isso com todos aqui no Comece a Investir é um valor entre 6 a 12 meses do seu gasto mensal. Não pegue só o seu custo de vida, pegue o seu gasto mensal. Faz a continha quanto que você gasta todos os meses de média.
multiplique isso por 6. Esse é o valor médio que você vai precisar para formar completamente a sua reserva de emergência. Sim, vai poder variar um pouquinho mais para dependendo do que você trabalha. Se você for um funcionário autônomo, talvez você precise de uma reserva um pouco maior. Caso você seja um funcionário público, talvez sua reserva pode ser um pouco menor. Mas a gente coloca 6 meses como um número médio que atende a maioria da população. E agora nós temos que entender onde é o melhor local para você colocar essa sua reserva de emergência. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça, o vídeo está passando aqui, você está vidrado, mas você não se inscreveu no canal, não curtiu e não ativou a notificação, pô, tá perdendo tempo. Faz logo aí pra gente já entrar no ponto onde você vai colocar essa sua reserva de emergência. Como eu falei, a reserva de emergência é algo que nós precisamos ter um rápido acesso àquele dinheiro que a gente guardou. Se a gente precisa desse rápido acesso, o primeiro ponto que nós precisamos é segurança e o segundo é liquidez. Nós não vamos pensar em rentabilidade agora na reserva de emergência. A rentabilidade vai ser consequência. O primeiro ponto é segurança. Por que segurança? Como nós não sabemos quando vai acontecer uma emergência e quando eu vou precisar desse dinheiro, eu preciso ter a segurança de que quando eu precisar do dinheiro, o dinheiro vai estar lá. Não vai ter condições de ou o dinheiro não estar lá ou ter uma rentabilidade negativa. Então a primeira regra é essa, segurança. A segunda regra é a liquidez. O que é a liquidez? Liquidez é quão rápido você tem acesso a esse dinheiro. Se você colocou em uma aplicação que você só tem possibilidade de sacar esse dinheiro daqui a 3 meses, a liquidez dele vai ser 3 meses. E isso para nós não serve. Para uma formação de reserva de emergência, nós precisamos de liquidez para o mesmo dia, ou quem sabe com diferença aí de um dia útil, porque a emergência não pode esperar. E nesse caso, a rentabilidade vai ser apenas a terceira opção que você vai analisar. Sendo assim, nós já sabemos, né, tudo o que é a reserva, como que forma e quais são as opções aí que nós vamos colocar. Pois, já que a gente sabe que a gente precisa de segurança, liquidez e por último a rentabilidade, quais opções hoje nós temos no mercado? As opções que eu vou falar aqui nesse vídeo são poupança, tesouro direto, CDB de liquidez diária, Nubank e o PicPay. De forma bem resumida para você entender o que você precisa saber sobre esses tipos de aplicações. A primeira opção, que é onde a grande maioria dos brasileiros ainda investem, é a tal da poupança. Marcel, a poupança, muita gente fala mal. E aí, é mal mesmo? Sim, não precisa colocar esse dinheiro na poupança. Vou falar para você como que funciona para que você já não fique com esse dinheiro na poupança. Por quê? Porque não tem necessidade de você investir na poupança. De forma bem resumida, por que a poupança não? Primeiro, é a menor rentabilidade entre todas as opções. Segundo, ela só tem rentabilidade a cada 30 dias. Então, tirando esses dois conceitos, ela já torna como a pior aplicação. Então, simples assim, a rentabilidade dela é só 70% da taxa Selic e ela só rende a cada 30 dias. Então não faz sentido colocar na poupança, sendo que nós temos outras aplicações com a mesma segurança, disponibilidade bem parecida e com a rentabilidade melhor. Então leve sempre em consideração. Segurança, ok? Beleza. Disponibilidade, ok? Beleza. E aí nós vamos escolher a melhor rentabilidade. Dessa forma, nós vamos para a segunda opção, que é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título público, ou seja, você está investindo em um título nacional. Esse é o tipo de aplicação mais segura que existe. Por quê? Você está comprando uma obrigação do governo nacional. Nós não vamos falar aqui de governo, presidente, político. Não, é o governo, é a instituição Brasil. E o Brasil tem esse título público onde você pode investir. E dentre os títulos públicos, o mais indicado para reserva de emergência é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem uma segurança, nós já vimos que ok. Por quê? Você só não vai receber o dinheiro se o Brasil falir. Só que se o Brasil falir, outras instituições já vão ter falido há muito tempo. Mesmo os bancos, as empresas. Então o governo brasileiro sempre é o último que vai falir numa grande crise. E a disponibilidade nesse caso? A disponibilidade do Tesouro Selic é de
D+1, ou seja, no dia que você solicitou, no próximo dia útil, esse dinheiro já está disponível lá na sua conta da corretora para você transferir para o seu banco e ter acesso ao dinheiro. E o terceiro ponto, que é a rentabilidade, a poupança tem uma rentabilidade de 100% a taxa Selic. Então, enquanto a poupança tinha 70% da taxa Selic, o Tesouro Selic tem 100%. A segunda opção, nós temos os queridinhos dos CDBs de liquidez diária. O que é o CDB de liquidez diária? O CDB de liquidez diária é uma dívida de um banco onde você está emprestando dinheiro para uma instituição bancária. Esse banco vai te pagar uns juros por ter pego o seu dinheiro emprestado. E em questão de segurança, os CDBs de liquidez diária ele tem uma garantia que nós chamamos da garantia do FGC. E o FGC tem a garantia onde ele protege os investimentos caso você tenha até R$250 mil investidos naquele banco. Caso o banco quebre, você tem o direito de receber 250 mil de forma, resumidamente, até rápida. Em questão de liquidez, normalmente os CDBs de liquidez diária, a liquidez, como o nome já diz, diária, é no mesmo dia. Então, se você fizer os resgates, a solicitação de resgate desse dinheiro em um dia útil, no mesmo dia você já tem acesso ao dinheiro. Caso seja no final de semana, no próximo dia útil o dinheiro já está na sua conta. E em questão de rentabilidade, existem diversos CDBs de liquidez diária. Você pode pesquisar a melhor opção e nós temos CDBs de liquidez diária aí. Você precisa exigir que no mínimo seja 100% o CDI. Mas nós temos opções hoje no mercado, até outros vídeos aqui, ó, que eu vou deixar aqui para vocês assistirem, com opções de CDBs que rendem mais do que 110% CDI. Agora, outra opção que nós temos é o queridinho de muitos, que é o Nubank, a Nuconta do banco lá do Nubank. Será que a gente pode usar o Nubank como reserva de emergência? E a resposta é sim, pode usar sim. A Nubank, com a conta Nuconta, ela tem a grande facilidade de rendimento diretamente na conta corrente, então ela é muito mais prática. E isso faz com que você tenha acesso ao dinheiro de forma muito rápida, pois caso aconteça algum problema, você pode usar o cartão de débito e no mesmo momento o dinheiro já vai estar fazendo o uso do que você precisa. Mas o primeiro ponto em questão da segurança. Aí na segurança nós temos duas formas que você pode fazer. O Nubank, diferente de um CDB de liquidez diária, o tipo de aplicação do Nubank é um RDB. Então, o Nubank, quando você coloca o seu dinheiro lá naquela conta corrente, se você não ativar a opção do RDB, ele está investindo de forma automática em títulos públicos lá no Tesouro Selic. Se você ativar a opção do RDB no seu aplicativo, você protege o seu dinheiro pelo FGC. Então, se você quer aumentar a segurança com o FGC, ative o RDB. Se você não quer o FGC e ficar diretamente a títulos públicos, você não ativa o RDB. Então, nível de segurança, Nubank atende. Nível de disponibilidade, atende, pois ela tem liquidez diária diretamente na conta corrente. E o terceiro nível, que é a rentabilidade do Nubank é de 100% CDI. Mas agora, como um bônus que eu vou mostrar aqui para você, que muita gente está me perguntando: Marcel, eu posso deixar a minha reserva de emergência no PicPay? E o PicPay é o seguinte, é um tipo de aplicação um pouco diferente dessas outras que eu mostrei, tá? Porque em questão de segurança, o PicPay não tem a possibilidade de você vincular para que você tenha proteção do FGC. Então, o PicPay nada mais é do que um investimento onde você coloca o dinheiro no PicPay e automaticamente o PicPay está investindo nos títulos públicos. Porém, esse título público ele não está no seu nome, afinal você não está lá investindo diretamente pelo Tesouro Selic. Até caso aconteça algum problema do PicPay quebrar, por exemplo, até você conseguir provar que aquele dinheiro era seu, vai demorar um certo tempo. E como o nosso intuito da reserva de emergência é dinheiro rápido, pode acontecer de você ficar um certo tempo sem ter acesso àquele dinheiro. Então, é por isso que em questão de segurança, eu não vejo ela como a melhor das opções. E em questão de disponibilidade, ok, tem rápida disponibilidade, afinal você consegue ter acesso rápido no dinheiro. E a rentabilidade, ele rende hoje 150% do CDI, uma das melhores rentabilidades do mercado.
Então, de forma bem resumida, nesse vídeo você entendeu tudo sobre a reserva de emergência e baseado nesse resuminho que eu te passei, você vai conseguir entender e poder formar a sua reserva de emergência. Não necessariamente você precisa colocar em apenas uma opção. Se você quiser colocar um pouquinho em uma, outro pouquinho em outra, não tem problema diversificar também a reserva de emergência. O importante é você saber o que você está fazendo e caso você escolha uma das opções, você saber por que você está escolhendo ela. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Vamos ensinar a importância da reserva de emergência para todo mundo. E te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais!